Holanda começa uma conversa com essa garota perguntando se está tudo bem, e ela diz que está tudo bem. Ele se apresenta e ela diz que o nome dela é Paige. Ele fala que é um prazer conhecê-la e pergunta como está indo o dia dela hoje. Ela fala que está indo bem, ele fala que quando olhou para ela ele gostou do que viu, e por isso ele resolveu falar com ela, e ela agradece. Ele fala também que os olhos dela são muito bonitos e mais uma vez ela agradece. Ele fala que não há de quê e pergunta para onde ela vai. E ela diz que ela só saiu para resolver algumas coisas que ela precisava resolver. Ele fala que não quer atrasar o dia dela, mas que ele acha que talvez eles possam se conhecer. E mesmo não fazendo uma cara muito boa, ela fala que se ele quiser ele pode pegar o Instagram. Ele fala que ele não usa Instagram e que ele é uma pessoa direta. Ela fala que ela não dá o número para pessoas que ela não conhece e ele diz que ele está tentando conhecê-la. Ela fala que se ele quiser, ele pode pegar o Instagram, porque o número ele vai ter que batalhar por isso. Ele pergunta se quer dizer que então ele vai ter que batalhar pelo número dela, e em seguida diz que entendeu e deseja um ótimo dia para ela. E quando ele a vê voltando, ele lembra que ela disse que ele teria que batalhar pelo número dela. Ele fala que agora ela que vai ter que trabalhar para ele abaixar a janela. Ele pergunta e aí, e ela pergunta qual o nome dele. Ele fala que já disse e pergunta se ela não ouviu. Ela diz que ela estava ouvindo, mas que estava ventando muito. Ele fala que realmente é uma pena e que se ela estivesse ouvindo o que ele estava dizendo, ela saberia o nome dele. Ela pergunta se ele não vai mesmo dizer o nome para ela, mas ele fala que já disse e que não tem o porquê repetir. Ela fala que já disse que ela não conseguiu ouvir, mas ele fala que era para ela ter escutado e que isso não é problema dele. Ela pergunta se é sério mesmo que ele não vai dizer o nome dele, e ele fala que o nome dele é Landa e pergunta o que ela quer. Ela pergunta se o carro é dele e ele fala que ela está vendo ele dentro do carro. Ela diz que só estava tentando fazer um elogio, mas ele fala que tudo estaria bem se ela tivesse dado o número para ele. Ela fala que ofereceu o Instagram para ele, mas ele fala que ele não tem redes sociais. Ele pergunta o que realmente ela quer e ela fala que ela sente que ele não está muito interessado agora. Ele fala que ele ainda nem a conhece e que não há por que ele ficar escondendo o jogo para ela. Mas ela fala que pelo que deu para ver, ele perdeu o interesse, mas ele fala que ele só está tentando transmitir para ela a mesma energia que ela transmitiu para ele no começo. E como ela pergunta de que energia ele está falando, ele fala que ficou muito claro que ela não estava interessada nele. Ela fala que nunca disse que ela não estava interessada nele, mas ele fala que as ações valem mais do que palavras. Ele fala que pela atitude dela ficou muito claro que ela não estava interessada. Mas ela muda de assunto e pergunta o que ele vai fazer agora, e ele fala que vai cuidar da vida dele. Ela fala que ela acha que também pode ser da conta dela, mas ele fala que acha que não. Ele fala que ela não demonstrou interesse e que ele não quer perder o tempo dele. Ela diz que ela não está acostumada a ouvir não. Ele fala que já no caso dele, ele está acostumado com garotas correrem atrás dele por conta do que ele tem. Ela diz que isso é uma loucura, ele fala que não importa o que as outras fazem e que ele quer saber o que ela pensa. Ele fala que ele gostaria de saber porque realmente ela está ali. E ela diz que está ali para saber para onde ele ia, para ver se eles poderiam se conhecer. Ele fala que ele não quer perder o tempo dele e ela pergunta por que ele acha que ele vai perder o tempo dele. Ela fala que no começo ele queria conhecê-la, mas ele fala que quando percebeu que ela não estava interessada, ele mudou de ideia. Ele pergunta por que assim de repente ela resolveu mudar de ideia e ela diz que ela é assim uma pessoa indecisa. Ele pergunta se realmente ela quer entrar e como ela diz que sim, ele pergunta por que ele deveria deixá-la entrar. Ela pergunta se ele quer saber o porquê e ele diz que sim. Ela fala que já disse que ela gostaria de conhecê-lo e pede para entrar. Ele pergunta se vai valer a pena e ela diz que acha que vai. Ele pergunta se esse vai ser um pedido de desculpas pelo que ela fez no começo e ela diz que sim. Ele fala que não quer ouvir apenas palavras e ela fala que vai mostrar para ele. Bom, e depois de tudo isso, ele a convida para entrar. Ele pergunta e aí, e ela fala que o carro dele é bem legal. Ele agradece e ela diz de nada. Ele lembra que ela disse que ia valer a pena e ela fala que com certeza ela quer conhecê-lo. Ele fala que ela não está entendendo aonde ele quer chegar e fala que ela disse que ela ia mostrar pra ele. Ela fala que gostaria de conhecê-lo primeiro e depois ela vai mostrar pra ele que vai valer a pena. Ele fala que ele já está percebendo que ela quer fazer ele perder o tempo dele. Ele fala que ele não gosta desse tipo de jogo e que explicou tudo pra ela lá fora.
Ela fala que ele está dificultando as coisas, mas ele fala que ele não está. Ele fala que ele está perdendo o tempo dele e que ele sabe que ela é interesseira e que se não fosse o carro dele, ela não teria voltado. Ele fala que é um fato e pergunta se não fosse o carro dele, se ela teria voltado, e ela diz que sim. Ele pede para ela sair do carro e fala que ele não curte interesseira. O Nair começa a conversa dizendo que ela é incrível e em seguida pergunta se está tudo bem. Mas já ela pergunta se ela parece bem pra ele. Ele fala que o nome dele é Nair e diz que ele acabou de se mudar, mas ela pergunta como ela pode ajudar. Ele fala que está tentando conhecê-la e pergunta por que ela está sendo tão rude, mas ela diz que não o conhece. Ele fala que é por isso que ele está se apresentando, mas ela diz que não. Então ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela fala que talvez. Ele fala que se realmente ela tiver namorado, ele vai sentir muito e em seguida pede o número dela. E como ela diz que não, ele fala que pode ser o Instagram e pergunta se ela realmente não vai dar o número pra ele. E ela fala que já disse que não e pergunta pra quê, e ele fala porque ele gostaria de conhecê-la. E mais uma vez ela diz que não, então ele fala que entendeu e deseja um ótimo dia pra ela. Mesmo ainda fora do carro, ele dá a partida no motor e imediatamente ela volta. Ela pergunta se é dele e ele diz que sim e pergunta por quê. Ela fala que é muito lindo e ele pergunta o que ela disse, então ela repete novamente. Ele agradece e pergunta o que aconteceu. Ela fala que ele disse que ele estava tentando conhecê-la, mas ele diz que já está bem resolvido com isso. Ela pergunta se ele está e ele diz que sim. Ela pergunta por quê e ele fala porque ela deixou muito claro que não estava interessada. Ela fala que estava apenas brincando e diz que estava flertando com ele. Ele pergunta se então é assim que ela flerta e em seguida pergunta o nome dela. Ela diz o nome pra ele, então ele se apresenta e fala que é um prazer conhecê-la. Ele pergunta da onde ela é e ela fala que é dali mesmo. Ele fala que veio de Ohio e diz que talvez ela possa mostrar o lugar pra ele, e ela diz que talvez. Ele pergunta o que fez ela voltar e ela fala que pensou que ele fosse insistir um pouco mais. Mas ele diz que ele não gosta desse tipo de jogo. Ele fala que disse que ela é incrível e que ele não conseguiu nem sequer ouvir um agradecimento. Ela fala que entendeu, pede desculpa e fala que ela gostaria de conhecê-lo. Então ele pergunta se agora ela quer conhecê-lo. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que só alguns dias. Ele pergunta como assim e o que isso significa. E ela fala que só não era o que ela estava procurando. E depois de não muito tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E já nesse momento, dentro do carro, como ela havia perguntado em que ele trabalha, ele fala que ele é empreendedor. Então ela se oferece para trabalhar para ele. Mas ele fala que no momento ele não está precisando de ninguém. Ela fala que já tem o trabalho dela, mas que ela gostaria de fazer um dinheiro extra. Ele pergunta de quanto ela está falando e ela diz $2.000 por final de semana. Ele fala que basicamente isso dá $8.000 por mês. E ela fala que sim. Ele fala que entendeu e ela pergunta se isso é algum problema para ele, já que ele dirige um ótimo carro. Ele fala que ela está perdendo o tempo dela porque ele não é o tipo de cara que ela está procurando. E fala que pensou que ela estivesse ali para que eles pudessem se conhecer, mas que se não é o caso, não há por que continuar a conversa. Ela fala que tudo bem e ele diz que ela é interesseira e que ele não curte. Ela olha para ele, mas não fala nada, então ele deseja uma ótima caminhada para ela. O Nate começa a conversa dizendo que ela é muito linda e pergunta o nome dela. E ela diz que o nome dela é China. Ele se apresenta e pergunta para onde ela vai tão bonita assim. Ela fala que está indo para casa do namorado dela e já ele fala que é novo ali e que gostaria de conhecê-la. Ela agradece e mais uma vez diz que tem namorado. Ele pergunta se ele pode conversar com ela por pelo menos 2 minutos e como ela diz que não, ele deseja um ótimo dia para ela. Ela bate no vidro dele, mas ele finge que não está ouvindo.
Ele pergunta por que ela está batendo na janela dele assim, e ela fala que pensou melhor e diz que talvez eles possam ser amigos. Ele fala que não pareceu que ela quisesse ser amiga dele e pergunta por que agora ela quer, e ela diz que estava um pouco distraída no telefone dela. Ele pergunta com quem ela estava no telefone e ela diz que estava no telefone com o namorado dela falando sobre algumas coisas. Ele pergunta por que ela voltou e ela diz que voltou para conversar com ele. Ele pergunta se ela quer conversar com ele e fala que isso é muito louco porque não pareceu que ela quisesse. Ela fala que só estava distraída e que a mente dela estava em outro lugar. Ele fala que gostaria de conhecê-la, mas que ela disse que tem namorado. Ela fala que é verdade, mas que isso não é um problema para que eles possam se conhecer. Mas ele fala que ela usou essa desculpa para não conversar com ele, mas ela fala que já disse que estava distraída no começo. Ele pergunta se ela é dali e ela diz que sim. Ele fala que é novo por ali e que estava tentando descobrir o que tem para fazer na cidade. Então ela começa a sugerir alguns lugares ali para ele. E depois de algum tempo conversando ali, eles decidem continuar a conversa dentro do carro. Ela fala que o carro é muito baixo e ele fala que é verdade. Ele pergunta se ela está confortável e ela diz que está um pouco apertado, mas que está tudo bem. Bom, e já nesse momento da conversa, eles decidem ir para algum lugar. Então o Nate pergunta se o namorado dela não vai se importar em saber que ela está saindo com ele. Ela fala que ele não pode saber e o Nate pergunta se ela está tranquila com isso e ela pergunta por que isso importa. Ele fala que só está tentando entender no que ele está se metendo porque ele não quer se envolver em nenhum drama. Ela fala que ele não precisa saber como funciona o relacionamento dela e que independente o que aconteça entre os dois, ninguém precisa se envolver. Ele pergunta se não vai ter ninguém batendo na porta dele e ela diz que não e pergunta por que teria. Ele fala que não conhece o namorado dela e que ele não quer ter problemas. E ela diz que não tem com o que ele se preocupar, mas ele fala que sinceramente ele já não está interessado como no começo, e fala que tudo que ela fez até o momento faz ele pensar que ela é interesseira. Ela fala que não esperava isso e por 2 vezes fala que ela não é interesseira. Ele fala que ela é muito bonita e tudo mais, mas que ele sabe que ela só está ali pensando no que ele pode oferecer para ela. E ela pergunta então o que eles vão fazer agora. Ele fala que agora ela vai sair do carro e ele vai seguir o caminho dele. Ela diz que tudo bem e ele deseja uma ótima caminhada para ela.